Olá, meus alunos queridos do nono ano. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre equações de primeiro e de segundo grau. Já adianto para vocês aqui no início da aula que algumas das atividades que eu vou passar para vocês fazem parte do caderno Aprender Mais. Quem possui o caderno Aprender Mais do nono ano, eu vou colocar lá qual que é a unidade. E quem não possui, eu também vou disponibilizar lá no próprio GR8 um PDF das páginas com as atividades que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre equação. O que é uma equação? Consiste numa igualdade entre expressões algébricas com uma ou mais incógnitas. Então, o que a gente vai ter numa equação? Incógnitas, que são as nossas letrinhas, costumam vir x, y, z, ou a, b, c, né? As nossas letrinhas que a gente usa como valores desconhecidos. E a gente vai ter uma igualdade também, né? A igualdade vai dividir a minha expressão, a minha equação, em primeiro e segundo termo. Quem está antes da igualdade é meu primeiro termo e quem está depois da igualdade é o meu segundo termo. Então, é assim que a gente monta uma equação. Uma equação ela é muito útil para a resolução de problemas. A gente consegue aplicar a equação na resolução de problemas seguindo alguns passos. Vamos dar uma lida aí nos passos. O primeiro passo, que eu já falei trocentas vezes para vocês, retirar os dados importantes para a resolução do problema. Então, sempre que você for resolver algum probleminha matemático, você vai ler o problema e depois você vai voltar, vai reler o problema, anotando os dados, as informações que são importantes para você conseguir resolver esse probleminha. Depois, você tem que identificar qual será a incógnita, ou seja, saber o que o problema quer descobrir. Então, lá no final, o problema pergunta, o que vai ser isso? Quanto vai ser tal coisa? Essa tal coisa que ele está perguntando, ele vai ser a sua incógnita. Então, você já coloca lá no comecinho lá, isso daqui é igual, equivale ao meu x, é quem eu quero descobrir. Depois você vai identificar quais são as operações envolvidas. Se você está falando de soma, de multiplicação, de subtração, o exercício ele vai te falar de alguma forma qual vai ser a operação que você vai utilizar nessa equação. E depois, juntando isso tudo, você consegue montar uma equação e depois resolver essa equação para encontrar o valor da incógnita. Você pode, como finalização aí, pegar esse valor que você encontrou e jogar novamente na equação para você saber se o valor que você encontrou está certo, se a igualdade vai bater, se realmente o primeiro e o segundo termo da minha equação vão dar termos iguais, vão dar valores iguais. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente assimilar isso de uma forma mais prática. Exemplo 1 aqui, ó. A soma de 3 números inteiros consecutivos é igual a 72. Determine o valor dos números. Olha para você ver aqui, ó. A soma de 3 números inteiros consecutivos é igual a 72. Determine o valor dos números. Então, são 3 números que a gente desconhece. A gente pode considerar que a gente vai ter 3 incógnitas. Podemos chamar essas incógnitas de x, y e z. Qual que é a outra informação que o exercício me dá? Que esses números são inteiros consecutivos. Então, é um número inteiro, ele não vai ser quebrado, ele não vai ter vírgula, ele não vai ter casinha decimal. Ele vai ser um número inteiro, como 10, 20, 22, qualquer número que não tenha vírgula e casinha decimal. E eles serão consecutivos. O que são números consecutivos? São números inteiros seguidos, né, em sequência. Por exemplo, 20, 21 e 22. Observe que a diferença entre dois números consecutivos vai ser sempre 1. Então, a diferença entre 20 e 21 não é 1? Quando você sai de 21 para 22, também a diferença não é 1, né? Então, vai ser sempre a diferença de uma unidade entre números consecutivos. Então, vamos tentar assimilar isso daí. Olha lá. Podemos chamar os números de x, y e z. E sabemos que x mais y mais z é igual a 72. Ele me falou lá no enunciado isso. Que a soma, operação, qual que é a operação? Soma, adição. A soma de 3 números inteiros consecutivos é igual a 72, certo?
Então, eu escrevi aqui, ó, chamando o primeiro número de x, o segundo de y e o terceiro de z, a soma dos três tem que dar 72. Então, olha, sendo os números consecutivos, o que significa um número ser consecutivo? Sempre vai aumentando de 1 em 1. Podemos afirmar que x, como sendo o menor número, o y ele vai valer o x mais 1. O z vai valer o y mais 1. Porque vai sempre andar uma casinha de um número consecutivo para outro, beleza? Então aqui, ó, olha como é que eu escrevi as equações. Eu coloquei que o y é igual a x mais 1, porque a gente sabe que a diferença aqui, ó, o que a gente vai andar vai ser sempre uma unidade. E o meu z vai valer y mais 1. Eu usei uma regrinha de substituição aqui, ó, galera. No lugar de y, eu coloquei quem? Perdão, deixa eu voltar aqui, ó. No lugar de y, eu coloquei quem? X mais 1. Eu não sei que y é igual a x mais 1? Então, na minha expressão de z, eu coloquei z igual a y mais 1. E no lugar de y, eu coloquei x mais 1, que é o resultado disso daqui. Lembra um pouco a resolução do sistema de equações que a gente viu no ano passado. É só uma questão lógicazinha para a gente conseguir montar uma equação que vai ficar mais fácil de resolver. Porque para a gente conseguir montar uma equação e resolver uma equação, a gente só pode ter uma incógnita. Para a gente conseguir resolver ela somente com uma equação, ok? Então a gente teve aqui, ó, que o y é igual a x mais 1 e o z é igual a x mais 2, ok? Então agora vamos montar a equação substituindo os y e o z pelas relações que a gente criou aqui em cima. Então, x mais y, quanto que vale y? X mais 1. Mais z, quanto que vale z? X mais 2. É igual a 72. Agora é só a gente resolver a equação da forma que a gente já conhece. Números de um lado e letras para o outro lado. Então, vamos ver aqui, ó. Somando x com x, que são os nossos semelhantes, teremos 3x. 1 mais 2 igual a 3, né? Então, mais 3, que é igual a 72. 3x é igual a 72 menos 3. X vai ser igual a 69 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. E o meu x é igual a 23. Então, significa que o x, que é o menor número, o primeiro número da sequência, ele é igual a 23. Então, o y vai ser 24 e o z vai ser 25. Entenderam aí? Qualquer dúvida, o fórum está lá para isso, tá? Agora vamos falar sobre as equações de primeiro e de segundo grau. Agora que a gente já entendeu o que é uma equação, como é que a gente consegue pegar os dados de um problema e montar uma equação a partir dele, vamos falar das nossas equações de primeiro e segundo grau. Uma equação de primeiro grau ela é escrita nessa forma aí, ó, ax mais b. Então a gente vai ter o valor de x, a gente vai ter x, a nossa incógnita é x, a gente vai ter um valor acompanhando esse x, né? Que vai ser o meu coeficiente Azinho aí, e a gente vai ter um valor constante que não vai estar multiplicado por x, um valor sozinho. Ele vai ser o meu b da minha equação de primeiro grau. E ela é igualada a zero, sendo que x é a incógnita e a é diferente de zero. Então, sempre que você for montar uma equação de primeiro grau, para você conseguir falar quem é a e quem é b, você vai sempre ter que igualar essa equação a zero. E você vai ter que fazer as operações com os valores semelhantes, ou seja, x com x e número sozinho com número sozinho. Aí você vai ter que chegar na equação da seguinte forma aí, ó, um número vezes x mais um valor constante que vai ser igual a zero. Observe aí, ó, a minha primeira equação de exemplo aí, ó, 3x mais 24 é igual a zero. Essa é uma equação de primeiro grau em que 3 é A e o 24 é o meu B, é a minha parte sozinha, ok? Agora, na equação segunda de exemplo, nós temos que A vale 2 e B vale quanto? Menos 3? Não, B não vale menos 3. Por quê? Ela está igualada a zero? Não, a gente teria que juntar o 9 para lá, para junto do menos 3, então o 9 positivo passaria negativo, a gente ia ter menos 3 menos 9 igual a zero, e menos 3 menos 9 é igual a menos 12. Então, para essa segunda equaçãozinha de exemplo aqui, ó, o meu valor de A
é 2 e o meu valor de B seria menos 12. Só que a gente teria que reorganizar essa equação aqui de uma forma que a gente teria igualado a zero para a gente saber quem que é A e quem que é B nessa equação. E para resolver ela é simples, lembrando que a resolução de uma equação, a solução dela é chamada de raiz da equação, certo? Então se eu falar qual é a raiz de tal equação, você vai encontrar qual que é o resultado, qual que é o valor de x possível para essa equação aí, tá? Então, para a primeira ali, ó, 3x mais 24 igual a zero, teríamos 3x igual a menos 24, porque o 24 passa negativo, x vai ser igual a menos 24 dividido por 3, e x vai ser igual a menos 8. Para a segunda equação, nós teríamos que passar o menos 3 para lá positivo, 2x é igual a 12, que é 9 mais 3, x vai ser igual a 12 dividido por 2, porque o 2 multiplicando vai passar dividindo, então o meu x vai ser igual a 6. Então, isso aí só para relembrar vocês sobre uma equação de primeiro grau. Agora, a nossa equação de segundo grau. Primeiro vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. A soma de um número com o seu antecessor é igual a 49. Qual é o menor desses números? Primeiro, vamos anotar os meus dados ali, ó. A soma de um número com o seu antecessor é igual a 49. Esse número eu sei qual que é? Não. Então vamos chamar ele de x. O antecessor de x é x menos uma unidade. Vocês lembram lá que consecutivo, o sucessor era ele mais 1? Então o antecessor é ele menos uma unidade. Então se esse meu número eu chamar ele de x, o meu antecessor vai ser x menos 1. E a soma desses dois é igual a 49. Então, agora a gente já consegue resolver isso daí, ó. O número, a gente pode chamar ele de x. O antecessor dele, ele é x menos 1. Sempre que a gente falar de antecessor ou sucessor, é porque a diferença entre eles vai ser 1. O meu antecessor é o número menos 1 e o meu sucessor é o número mais 1, tá bom? Então, vamos resolver a nossa equação. Sabemos que x mais x menos 1, ou seja, o número mais o seu antecessor é igual a 49. Bem simplesinha aqui essa equação montada. Então, teremos 2x menos 1 igual a 49, porque 2x menos 1, x mais x, 2x, e o menos 1 só mantém. 2x vai ser igual a 49 mais 1, o negativo vai passar positivo. 2x vai ser igual a 50, x vai ser igual a 50 dividido por 2, então x vai ser igual a 25. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem falar lá no fórum ou até mesmo aqui no comentário desse vídeo, tá bom? Então vamos agora falar sobre a equação do segundo grau. A equação do segundo grau já tem um formato diferente da minha equação de primeiro grau. Na equação do segundo grau, a gente vai ter um x ao quadrado. A gente vai ter produto entre duas incógnitas. Até agora, na nossa equação de primeiro grau, a gente só tinha soma ou subtração. A gente não tinha produto com incógnita, certo? O que é produto? A multiplicação. Lembrando que x vezes x é x ao quadrado. Por isso que eu falo que tem produto entre incógnitas, né? Então, a gente vai ter x vezes x aí, em algum lugar. Por isso que vai ser uma equação de segundo grau, né? Então, a gente vai ter um x com grau 2, ok? Ou seja, x ao quadrado. O formato dela vai vir assim, ó, ax ao quadrado, ou seja, a gente vai ter um x ao quadrado e um número acompanhando ele, que pode ser 1, pode ser 3, pode ser menos 3, pode ser o que for, né? Pode ser qualquer valor, desde que não seja zero. Olha aqui, o a tem que ser diferente de zero. Mais bx, essa parte aqui vai representar um x sozinho, x sem ser grau 2, de grau 1, né, com expoente 1. Só o meu x, não vai ter produto com x aqui. E um valor acompanhando ele, pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 5, pode ser o que for, né? Mais c, que é um valor sozinho, constante, ele não vai ter multiplicação por incógnita nenhuma. Ele é ele e pronto, acabou, ok? Com A, B e C pertencentes aos números reais, onde A é diferente de zero, como eu havia falado para vocês. Vamos ver alguns exemplos aqui de equações de segundo grau. Essa primeira aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero.
Vamos olhar aqui? Quem é o A? É sempre quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, é o 2. Quem que é o B? Sempre quem está acompanhando o x sozinho. Então, nesse caso aqui, é o 5. E quem que é o C? É sempre quem está sozinho, sem acompanhado de x, e sem acompanhado de x. Então, no caso aqui, é o 3. Aqui, nesse caso, A vale 9, B vale menos 5. E o C, no caso, valeria menos 10. Por que menos 10? Tá vendo que a minha equação é igualada a zero, da mesma forma que na anterior? Então, para poder igualar a zero, eu tenho que pegar o 10 positivo e passar para o lado de cá negativo. Aí sim ficaria igualada a zero. Então, neste caso aqui, meu C vale menos 10. E nessa número 3 aqui, exemplo 3, eu tenho que A vale 5. O B não tem, vocês estão vendo que eu não tenho nenhum número acompanhado aqui com o x sozinho? Não temos, então o B vale 0 e o meu C vale menos 4, tá bom? Agora, a forma de resolução de uma equação de segundo grau, a forma de a gente encontrar a raiz de uma equação de segundo grau, ela é diferente. A gente não consegue resolver somente pelaquela fórmula lá de letrinhas de um lado e números de outro, não, certo? A gente vai ter que usar um desses métodos aí, ó, que vai ser minha fórmula de Bhaskara ou some-produto. Lembrando vocês aqui que uma equação de segundo grau, ela vai possuir duas raízes, ok? Vai possuir duas soluções. Dependendo do valor de delta, a gente pode falar se ela vai ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais, ou se nenhuma das raízes vai ser um número real. Tá? Depois a gente vai falar isso com mais tempo. Mas só para relembrar vocês aqui, como que a gente vai conseguir resolver uma equação de segundo grau. A minha fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai trabalhar por agora, tá? A gente não vai trabalhar some-produto nessa aula, a gente vai trabalhar depois. A minha fórmula de Bhaskara é bem simplesinha. Aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que esse b ao quadrado menos 4ac a gente chama de delta e resolve ele antes para facilitar a nossa vida. Ele é o delta, ele é o meu discriminante, aí a gente resolve ele antes. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Antes de qualquer coisa, vocês viram que na minha forma de Bhaskara aqui a gente precisa dos valores de A, de B e de C? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa discriminar aqui na nossa equação quais vão ser os meus valores de A, de B e de C. Então, para esse caso aqui, ó, para essa equação, meu A vai valer 1. A gente pode observar, se não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado, é porque o A vale 1. O meu B vai valer menos 5, que é um número que está acompanhando o meu x sozinho. E o meu C, que é o valor que não tem x, ele vale mais 6. Beleza, então agora vamos calcular o nosso discriminante, o meu delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo pelos valores de A, B e C aqui, ó. B ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, meu delta vai ser igual a 25 menos 24. Logicamente, meu delta vai ser igual a 1. Sempre que o meu delta der um valor maior que zero, nós teremos duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Os meus valores de x1 e x2 vão ser dois valores reais diferentes. Quando o meu delta der igual a zero, faz essa anotaçãozinha aí, ó. Quando o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. Mesmo se eu fizer o mais ou menos, se eu fizer o x1 ou o x2, vai dar o mesmo valor quando o delta é igual a zero. E quando o delta for menor que zero, ou seja, for um valor negativo, aí nós não teremos raízes reais, tá bom? Agora que a gente conseguiu encontrar o valor de delta, é só a gente jogar lá na formulazinha de Bhaskara e encontrar quanto que vai ser meu x1 e x2. Olha, a minha fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta e dividido por 2 vezes a. Delta a gente acabou de calcular, deu 1. B a gente sabe qual que é o valor e a gente também já sabe qual que é o valor. A única questão que vai mudar aqui nessa modo de resolução dessa formulazinha é que aqui a gente tem mais e menos. Então a gente vai ter que fazer duas continhas diferentes, uma usando mais e a outra usando menos. Por isso que a gente vai ter dois valores diferentes.
Um valor vai ser o resultado da minha continha usando mais e o outro valor vai ser o resultado dessa minha continha usando o menos, tá bom? Então vamos substituir aqui, ó. Lembrando, esse menos antes do B aqui, ele é da fórmula. Você não pode sumir com ele. Então, antes de tudo, você já escreve um menos lá. Porque o que vai acontecer? Tá vendo aqui que o meu valor de B é um valor negativo? Então, você vai ter que escrever o negativo desse valor de B aqui de novo dentro de parênteses. Aí, a gente vai ter um joguinho de sinal aqui. Sempre a gente vai ter um joguinho de sinal, seja com valor negativo ou com valor positivo aqui dentro. Então, sempre que você for substituir o B aqui nessa fórmula, você coloca ele entre parênteses, para você não esquecer de colocar esse menos que é da fórmula e não esquecer também de fazer o joguinho de sinal, tá? Então, substituindo. Meu B vale menos 5, o meu delta vale 1 e o meu A vale 1 também. Menos vezes menos vai dar mais raiz de 1, que é 1, e 2 vezes 1 é 2. 5 mais 1 vai dar 6, e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, chegamos na minha raiz 1, no meu x1, que foi usando a soma, o mais. Agora, vamos fazer o x2. Da mesma forma, a substituição, a única diferença é que agora, entre os dois, nós vamos usar o menos. Então, menos vezes menos vai ficar mais, raiz de 1 vai ficar 1 e vai ficar 5 menos 1 agora, vai ficar diferente. E 2 vezes 1 continua normal ali embaixo. 5 menos 1 vai ser igual a 4 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui agora, então, a gente entendeu como encontrar essas raízes de uma equação de segundo grau. Galerinha, a nossa aula vai terminar por aqui. Lembrando, vou repetir, vai ter uma atividade para vocês elaborada por mim lá no GR8 e eu também vou pedir que vocês façam alguns exercícios do caderno Aprender Mais, que eu também disponibilizarei lá no GR8. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem abertos aí a mandar pelos comentários ou lá no fórum e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!